Capítulo 24. Os aviões pararam de chegar. Pearl Harbor era uma extensão de navios e corpos maltratados. Sangue, partes anatômicas e detritos cobriam a superfície de águas outrora límpidas, agora infernalizadas pelos incêndios que saturavam o ar com fumaça negra. Enquanto trabalhava para organizar defesas, resgatar homens presos em cascos afundados e recolher o que restava de sua frota, o almirante Kimmel recebeu um telegrama de Washington dizendo: esteja alerta. O ataque japonês é considerado iminente. O general Short, em seu quartel-general, disse a seus colaboradores: quero vigias e sentinelas em todos os lugares, com ordens de atirar primeiro e falar depois. Devemos antecipar um possível desembarque de tropas inimigas. Uma coronel lhe perguntou: você acha que essa é uma hipótese possível, general? Depois desta manhã, faremos bem em não considerar nada impossível. Um assessor lhe entregou um telegrama de Washington via Western Union entregue ao quartel-general do exército por um mensageiro, que por acaso era um nipo-americano, de bicicleta. O telegrama dizia: Japão ultimatum esperado para uma tarde no horário de Washington. Você não sabe o que esse significado pode ter agora, mas atuar como consequência. Do lado de fora da embaixada japonesa em Oahu, alguns carros da polícia de Honolulu pararam com um guincho de freios e descarregaram alguns oficiais que correram para dentro e invadiram os corredores. Eles encontraram funcionários japoneses com a intenção de queimar documentos. A polícia os prendeu. Os oficiais comentariam mais tarde que os membros da embaixada pareciam terrivelmente embaraçados. Os confrontos não terminaram. As aeronaves americanas que retornavam à base foram alvo de antiaéreas, mas felizmente nenhum piloto ficou ferido. Mas outro piloto japonês morreu. Durante o ataque aos navios ancorados, seu avião foi danificado a ponto de não poder nem colidir com um alvo militar, como outros japoneses haviam feito. Em vez disso, L desceu para as profundezas rasas do porto e subiu na asa do Zero. Ao final do ataque, marinheiros americanos armados com rifles o atingiram com uma lança para torná-lo prisioneiro. Ao se aproximarem, o piloto sacou uma arma e eles atiraram nele matando-o. Os outros aviões japoneses caídos foram abordados com cautela, mas nenhum outro piloto vivo foi encontrado. A ordem foi dada para tratar os cadáveres com respeito. No entanto, foi colocado em uma nova lixeira, esperando que um recipiente mais adequado fosse encontrado. Quando perguntados por que o haviam colocado lá, os homens responderam que não era o desejo de indignar o inimigo que os impulsionava. Na empolgação que se seguiu à luta, disseram, foi o único objeto que encontraram capaz de conter o corpo. Todos os feridos sangravam, mesmo os queimados. O sangue que jorrava de seus corpos carbonizados parecia mais vermelho, tão terríveis eram os cortes abertos pelas balas e estilhaços. Lá fora, o rugido dos aviões e das bombas explodindo havia desaparecido, substituído pelo uivo das sirenes. Sirenes uivavam por toda parte, mas agora seu grito de alarme parecia ridículo, como o telegrama que chegou tarde demais. No hospital, os gemidos eram de outra ordem. Os homens gritavam de dor, invocavam a mãe, derramavam lágrimas, gritavam até ficarem sem voz, enquanto as enfermeiras cuidavam deles com o coração, porque aqueles gritos significavam que ainda estavam vivos. Os mortos haviam sido levados e os degraus do hospital estavam manchados de sangue seco, enquanto suas portas estavam escancaradas, prontas para engolir os vivos e cuspir os mortos. A entrada do inferno. Foi por aqueles degraus e por aquela boca aberta que os tenentes Daniel Walker e Ralph McCauley entraram. Eles não se falaram no caminho, nem sequer mencionaram Evelyn quando decidiram seu destino. Eles simplesmente disseram a si mesmos que o hospital era o primeiro lugar a ir, antes de retornar à base, que eles já sabiam ter sido atingida. Eles entraram e pararam de costas para a parede, e a visão daquele inferno os fez sentir-se aterrorizados e furiosos. Eles foram tomados pela náusea, mas nenhum deles vomitou, ambos queriam fazê-lo. Evelyn estava mostrando a duas enfermeiras como usar as latas para borrifar antisséptico em corpos devastados pelas chamas. Daniel e Rafa observaram até que ela olhou para cima e encontrou seu olhar. Ela parecia aliviada, mas o dela era um alívio que só apareceu em seus olhos. O resto dele estava rígido de estresse e coberto de sangue. Ele caminhou em direção a eles, mas parou a alguns passos de distância. Como podemos ajudar? Rafa perguntou a ela. 3 minutos depois, eles estavam sentados em cadeiras dobráveis no final de um corredor,
e as sondas extraíam o sangue de seus braços para transportá-lo para as garrafas vazias e esterilizadas de Coca-Cola. Todos os outros recipientes de transfusão já haviam sido utilizados. Evelyn se certificou de que os tubos não vazassem, depois voltou ao trabalho. Sentados um ao lado do outro, sangue fluindo em duas garrafas idênticas, Danny e Raf se sentiram mais uma vez conectados um ao outro, como se aquele sangue não só tivesse o mesmo destino, mas também viesse da mesma fonte. Quando a noite começou a cair sobre Pearl Harbor, os incêndios haviam sido extintos, mas o cheiro de fumaça ainda permanecia por toda parte, acentuado pelo cheiro acre dos maçaricos de solda cuja luz perfurava a escuridão do apagão imposto pelo exército. Nenhum tiro foi ouvido, exceto pelos disparos esporádicos das sentinelas ainda nervosas. Agora era hora de salvar os homens presos. As equipes de busca trabalharam freneticamente, seguindo os ruídos vindos do casco de Oklahoma. Com o passar das horas, homens seminus começaram a surgir, homens que acreditavam que nunca mais voltariam para respirar o ar fresco. Ao saírem e verem a devastação que os cercava, talvez fossem os únicos a contemplar aquela cena com um sentimento de gratidão. A maioria dos desaparecidos estava a bordo do Arizona, e embora o poder da explosão que o devastou e a extensão dessa destruição fossem evidenciados pelo número de baixas, os homens da marinha foram torturados pelo pensamento de que, enquanto jaziam no fundo, aquele naufrágio ainda tinha que conter alguns sobreviventes, presos em bolsas de ar dentro do casco. O desespero dos socorristas aumentou quando os primeiros mergulhadores relataram ouvir ruídos vindos de dentro. A marinha interveio com todo o equipamento à sua disposição e outros mergulhadores desceram a carcaça. Ninguém sabia como eles poderiam extrair os sobreviventes, mas se houvesse algum, seus irmãos os encontrariam ou morreriam na tentativa. E foi o que aconteceu, morreram na tentativa. Mergulhadores que vagavam entre os restos do navio foram mortos pelos escombros do que caíram sobre eles e logo ficou evidente que o número de vidas que seriam perdidas na tentativa de salvar os sobreviventes ou recuperar os corpos era maior do que as que ainda existem e ele podia esperar salvar. Os almirantes tomaram a dolorosa decisão de suspender a busca e o Arizona tornou-se um monumento aos trágicos acontecimentos daquele dia e um lembrete silencioso do que havia causado aquela carnificina.